E aí, pessoal? Bem-vindo à nossa aula 2 do módulo 4, onde a gente vai continuar falando de combustíveis, especificamente sobre combustíveis fósseis. É o grande vilão dos tempos atuais, né? São esses combustíveis fósseis, que nada mais são do que combustíveis obtidos a partir de matéria orgânica. Há milhões de anos, essa matéria orgânica ela foi soterrada, sofreu uma decomposição anaeróbica submetida a grandes pressões e temperaturas e gerou esses combustíveis que nós chamamos de fósseis, né? Por isso que é chamado de fóssil, porque ele tem uma origem de fossilização de animais, né? Tanto vegetais, seres vivos, que a sua matéria orgânica foi se acumulando ali, foi sendo soterrada em oceanos antigos, né? E foi sendo sofrendo decomposição, né? Na ausência de oxigênio. Então, a definição de combustíveis fósseis são uma fonte de energia não renovável, é interessante destacar esse ponto, tá? Combustíveis fósseis não são renováveis porque as condições para se obter um combustível fóssil são condições que a gente não consegue reproduzir, né? Tem a questão do tempo, cerca de 250 milhões de anos, né? A questão da pressão, da temperatura. Então, a gente não consegue produzir novamente esses combustíveis. Formados a partir da decomposição de matéria orgânica, tanto plantas como animais, que foram soterradas e submetidas a altas pressões e temperaturas ao longo de milhões de anos. Os combustíveis fósseis, os principais são carvão, petróleo e gás natural, tá certo? Bom, quais são as propriedades, quais são as características dos combustíveis fósseis? Primeiro, alta densidade energética, ou seja, você consegue produzir muita energia utilizando pouco material, tá certo? Ou seja, liberam grande quantidade de energia quando queimados. Nós temos também um outro fator positivo em relação ao uso dos combustíveis fósseis, é a questão da disponibilidade, certo? Você tem muitos poços de petróleo espalhados, né? É óbvio que em alguns locais há uma incidência maior, na Arábia Saudita, né? Em alguns países, na Venezuela, etc. Mas praticamente tem petróleo em quase todo o globo, além da infraestrutura que já foi criada para o uso desse combustível. Ao longo de anos, de décadas, né, os países se desenvolveram em torno do petróleo. Então, a gente tem refinarias, tem a questão do transporte, tudo já construído para o uso desse combustível. E a questão do impacto ambiental, né? A gente precisa lembrar que a queima de combustíveis fósseis libera cada vez mais gás carbônico para a atmosfera, que é um gás estufa. A gente vai falar desse problema nas próximas aulas, ainda nesse módulo, tá certo? Então, a questão principal dos combustíveis fósseis é o impacto ambiental causado pela produção de gás carbônico, né? O famoso CO2, o vilão, beleza? Além também da questão da extração do petróleo e de carvão, por exemplo, que vai causar impactos, né? Você tem uma mina de carvão, então você vai degradar um ambiente, você vai degradar um bioma ali para poder extrair esse carvão, né? Pode causar poluição do ar, da água e do solo no momento dessa extração. Então tem um impacto ambiental severo. E vamos começar falando do carvão. O carvão é uma rocha sedimentar combustível, pode ser usado como combustível, que se formou a partir de restos de plantas em processos pantanosos, tá? Nos pântanos. Tá? O carvão é formado principalmente por carbono, pode ter traços de enxofre também, tá certo? E é utilizado principalmente na produção de eletricidade, nas termoelétricas e na produção do aço. Então, o carvão ele não é só um combustível fóssil, mas ele também serve para a produção do aço, que é muito importante para a sociedade. O aço está praticamente em tudo, desde móveis, né, domésticos, até a construção de fábricas, a construção de prédios, a construção civil de forma geral, né? Então, o aço ele tem uma aplicação muito grande e a gente precisa do carvão na produção do aço. Então, veja ali como o carvão, a gente depende muito do carvão, né? E nós vamos ter 4 tipos de carvão, dependendo do teor de carbono, certo? Nós temos a tufa, que é o estado inicial do carvão, tá certo? O menor teor de carvão que nós temos, não é muito bom. O lignito, a hulha e o antracito, sendo o carvão melhor, né? De melhor qualidade. Tem um maior grau, maior teor de carbono é o antracito, tá certo? Então, o carvão tem tipos diferentes e também vão ter aplicações diferentes, né? O antracito, a hulha é utilizado na produção de aço. Já o lignito pode ser utilizado
na produção de calor, para aquecer uma casa, né? Para fazer um aquecimento mais assim, simples, né? Doméstico, do nosso cotidiano. Então, nós temos tipos de carvão também, beleza? O petróleo já é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Uma mistura homogênea de hidrocarbonetos, tá? Formado também pelo mesmo processo. Matéria orgânica foi soterrada, sofreu decomposição ao longo de milhões de anos, na verdade, tá certo? E ele forma esse líquido escuro de aspecto oleoso, tá? Ele é obtido em grandes profundidades, cerca de 6 quilômetros de profundidade, tá? No continente. E esse petróleo ele está armazenado em um tipo de solo rochoso, poroso, tá? Você não tem uma piscina de petróleo enterrada, né? Por favor. Esse petróleo fica infiltrado na rocha, tá? Que é porosa. E quando a gente consegue perfurar, os gases que estão ali junto com o petróleo exercem uma pressão que faz o óleo jorrar, tá certo? Então, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, ele é extraído de grandes profundidades, né? O termo petróleo vem do latim, é a junção de duas palavras, tá? Petrus mais oleum. O significado ao pé da letra significa óleo da pedra, né? Porque é um óleo escuro que a gente tira do solo, tá certo? E ele vai ser usado, pessoal, antes dele ser usado, perdão, ele precisa ser refinado. Então, esse petróleo ele vai ser levado para uma refinaria, onde acontece a separação dos componentes. Lá nós vamos conseguir extrair gasolina, diesel, querosene, etc. Tá certo? Então, o petróleo e a gente vai ver na nossa última aula sobre matriz energética aqui nesse módulo, que o petróleo ele é um dos combustíveis mais utilizados no mundo inteiro. Ele e o carvão, tá bom? Bom, a separação dos componentes do petróleo se dá numa refinaria por meio de um processo chamado de destilação fracionada. É interessante destacar isso, tá? Destilação fracionada, em que a gente usa como critério de separação os pontos de ebulição. Os componentes que formam o petróleo têm diferentes pontos de ebulição, né? Que é aquela temperatura em que o líquido vira gás, num processo de aquecimento, ou o gás vira líquido, num processo de resfriamento. Então, como esses componentes eles têm temperaturas de ebulições diferentes, eles vão poder ser separados em diferentes temperaturas. A lógica é o seguinte: nós vamos pegar o carvão cru e vamos aquecê-lo em uma fornalha em temperaturas que variam de 400 a 600 graus Celsius. Tá? Já vi literaturas que dizem 600 ou alguns livros dizem 400. Não importa. O que importa é que essa mistura vai ser convertida em gás. Todo mundo vai virar gás. Esses gases vão ser injetados numa coluna, numa torre, chamada de torre de destilação. E à medida que esses gases vão subindo, vão passando aqui por esses obstáculos e vão perdendo calor. Vão perdendo calor e vão resfriando. E à medida que eles vão resfriando, vai chegar um determinado momento, né, que eles vão atingir uma temperatura que faz esse gás condensar, voltar a ser líquido. Então, a lógica é transformar todos em gases, jogar dentro da coluna, à medida que eles vão subindo, eles vão resfriando e vão condensando em alturas diferentes da coluna. Aqueles que têm uma temperatura de ebulição baixa precisam de mais tempo de resfriamento, então eles vão subir mais. É lá na ponta da torre que nós vamos ter as substâncias com os pontos de ebulição mais baixos, tá? Eles precisam subir mais para conseguir serem resfriados, né? E aí, esse ponto de ebulição está relacionado diretamente com o peso da molécula, com o tamanho da molécula, com a quantidade de carbonos da molécula. Então, lá na ponta da torre, nós vamos obter moléculas com 1 carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? E à medida que você desce na coluna, você vai ter moléculas mais pesadas, moléculas maiores, com a quantidade de carbono maior e com um ponto de ebulição maior. Então, aqui, vou até colocar aqui, ó, você tem moléculas com um ponto de ebulição mais alto, tá certo? E, consequentemente, você tem cadeias maiores. Se você prestar atenção na imagem, nós vamos ter aqui embaixo, o óleo lubrificante, ó, que é uma fração formada por moléculas que têm 20 a 50 carbonos, certo? Então, repara na imagem. Lá em cima eu tenho a produção do gás liquefeito do petróleo, tenho também a obtenção do gás natural, tá? Eu tenho a nafta, que vai ser matéria-prima para a produção de plásticos, produtos químicos. Eu tenho a gasolina, querosene, que é combustível de avião. Tenho o diesel, tenho um óleo lubrificante, eu tenho um óleo combustível, tenho gasolina para
navio e para a indústria, e o que sobra do petróleo vai ser utilizado na produção de asfalto, tá certo? Então, é interessante que você lembre que na torre de destilação, as substâncias que estão lá em cima têm ponto de ebulição mais baixo e cadeias menores, né? Moléculas mais leves. E à medida que você desce, você tem moléculas mais pesadas com ponto de ebulição maior. Beleza? Muito bem. Então, esse aqui é o processo de destilação, não pode esquecer, porque é importante demais para o processo de separação dos componentes. Outra fonte de energia de origem fóssil é o xisto betuminoso, que é uma rocha sedimentar, ou seja, ela é formada pela sedimentação de matéria, né, que vai se acumulando, formada por finos grãos minerais, a gente tem o quartzo, né, argilominerais, e o querogênio. Esse querogênio é uma mistura complexa de compostos orgânicos que pode, ao ser aquecido, ser separado em substâncias líquidas e gasosas. E essas substâncias, principalmente as gasosas, podem ser utilizadas para a produção de energia, né, nas termoelétricas e em caldeiras, tá certo? Ele produz um óleo muito parecido com o petróleo. Quando ele é aquecido, ele produz uma mistura de hidrocarbonetos muito parecido com o petróleo, tá? Então, é uma outra fonte de energia, sim, o xisto betuminoso. E, por fim, o gás natural, que é um gás formado principalmente por metano, que é o CH4, tá? Mas ele também tem outros hidrocarbonetos, até mesmo gás carbônico misturado. Ele se forma nas mesmas condições que o petróleo, ou seja, ele é obtido junto com o petróleo. É esse gás que vai expulsar o petróleo lá dos bolsões de petróleo, tá certo? E é utilizado principalmente para aquecimento, geração de eletricidade nas termoelétricas e também é utilizado como matéria-prima na indústria química. Olha que bacana, né? O gás natural veicular é formado principalmente por gás metano. Beleza? E aí, vamos para questões. Eu separei 5 questões para a gente poder falar dos combustíveis fósseis. A primeira questão diz: a cotação do petróleo no mercado internacional aumenta muito em contextos de guerra ou de redução da oferta, afetando diretamente o preço de combustíveis derivados dessa matéria-prima, como gás liquefeito do petróleo, gasolina e óleo diesel. São processos que permitem a obtenção desses combustíveis a partir do petróleo bruto. E tem a dissolução fracionada e o craqueamento catalítico. B, a decantação e a extração por solvente. C, a destilação fracionada e a dissolução fracionada. D, a dissolução fracionada e a extração por solvente. Ou item E, a destilação fracionada e o craqueamento catalítico. Bom, galera, eu queria comentar 2 coisas importantes, né? Voltando aqui para a imagem, queria comentar sobre o GLP, né? O gás liquefeito do petróleo, que é formado principalmente por propano e butano, e que ele é comercializado na fase líquida, né? Dentro daqueles botijões que a gente compra para levar para casa. Esses gases estão submetidos a uma pressão tão alta que eles se encontram na fase líquida, né? E à medida que ele sai do botijão, ele sai na fase gasosa para ser queimado lá na boca do fogão, tá certo? Então ele é vendido na fase líquida, daí o nome é chamado, né, gás liquefeito do petróleo. Eles não têm cheiro, nem o propano nem o butano têm cheiro. Então é obrigatório às empresas, né, que fabricam, as refinarias, adicionar uma outra substância à base de enxofre chamada de mercaptana, que se propaga no ar com a mesma velocidade que o propano e o butano, servindo como um alerta, né, em caso de vazamento de gás. E um outro ponto interessante que foi citado nessa questão é a questão do craqueamento catalítico, certo? Pode ser que você obtenha um petróleo que tem uma quantidade de gasolina muito pífia, muito pequena, tá? E você quer produzir mais gasolina. Você pode, por meio de um processo de cracking, ou craqueamento no português, pegar moléculas mais pesadas e quebrar em moléculas menores. Tá? A gasolina, ela tem 8 carbonos. 8 carbonos. Eu posso pegar uma molécula maior de 20 carbonos, de 25 carbonos e quebrar ela em moléculas menores para produzir a nossa gasolina, tá? A gasolina, ela tem como principal componente o isoctano, que é um composto que apresenta ramificações. Muitas vezes, as moléculas que a gente vai obter, elas são lineares, não tem ramificações. E para transformar essas moléculas lineares em cadeias ramificadas, a gente usa um processo de reforma catalítica, tá? Então, são 2 processos que estão atrelados à produção de combustível lá nas refinarias, beleza? E voltando para a nossa questão, a obtenção dos componentes a partir do petróleo é a destilação fracionada, certo? Então, a gente já pode eliminar o item A, o B e o D, tá certo? E, no caso, se você quiser produzir mais componentes,
né, a partir de moléculas maiores, você faz um processo chamado de craqueamento ou cracking, tá? No inglês quer dizer quebra, né? Quebrando. Então, o item correto para essa questão vai ser o item E. Beleza? Vamos para a segunda. O relatório do IPCC, sigla em inglês para Intergovernmental Panel on Climate Change. Espero que nenhum professor de inglês me veja pronunciando isso, pelo amor de Deus. Publicado em 2022, alerta sobre a urgência da tomada de atitudes para mitigar os impactos das mudanças climáticas no mundo. Um dos principais fatores relacionados à crise climática é a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. Sobre os combustíveis fósseis, é correto afirmar que, item A, o etanol é um combustível fóssil. Já mando para o espaço, porque o etanol não é um combustível fóssil. Tá bom? Você não vai nem perder tempo lendo esse item. B, a indústria petroquímica utiliza o craqueamento catalítico para converter frações mais pesadas de petróleo, como o gás de cozinha, em hidrocarbonetos mais leves, como as parafinas e lubrificantes. Parece estar correto esse item, né? Mas a molécula do gás de cozinha é uma molécula pequena, de 3, 4 carbonos, né? São moléculas de 3 e 4 carbonos. Então, não são elas que vão sofrer o processo de craqueamento. Por isso que o item B está errado, tá? Não, infelizmente, uma molécula pequena não vai sofrer, não tem necessidade de sofrer craqueamento. Se a gasolina é um constituinte do petróleo, pode ser extraído através de processo de destilação fracionado em altas temperaturas. Bom, nós temos aqui o nosso item correto, tá? A gasolina vai ser obtida por meio de uma destilação fracionada, mas vamos ver os outros itens. A produção dos derivados do petróleo por craqueamento é um processo exotérmico que libera altas quantidades de energia pela quebra de ligações químicas entre vários átomos de carbono do petróleo. Pessoal, é que tá. Para quebrar ligações químicas, é necessário que haja absorção de energia para quebrar e não liberação de energia. A liberação acontece na formação da ligação. Para quebrar a ligação, a gente precisa da energia. Por isso que o item D está errado. Não é um processo exotérmico. E o item E, pelo método de destilação fracionada, é possível extrair gases, como gás natural veicular, sob altas temperaturas, enquanto que para extrair asfalto e lubrificantes são necessárias temperaturas mais baixas, já que esses compostos são líquidos ou pastosos e por isso não precisam ser aquecidos até o ponto gasoso. Não, todos os componentes do petróleo vão virar gases e vão ser injetados naquela coluna, tá certo? Por isso que o item correto, sem sombra de dúvida, é o item C. Passando para mais uma, a Rússia se destaca no cenário mundial pela produção de petróleo e gás natural, e a invasão do território ucraniano pela Rússia tem afetado o mercado de combustíveis. Em relação à origem e composição desses combustíveis, é correto afirmar que: item A, são formados a partir da decomposição de matéria orgânica, sendo considerados recursos renováveis, constituídos basicamente de hidrocarbonetos. O erro do item A está aí, renováveis, né? B, são tipos de combustíveis fósseis e, por isso, recursos não renováveis, constituídos basicamente de hidrocarbonetos. Tudo certinho, né? O gás natural e o petróleo são combustíveis fósseis não renováveis e formados principalmente por hidrocarbonetos. Tem traços de enxofre, tá? Pequenas quantidades de enxofre, mas basicamente é formado por hidrocarbonetos, né? Substâncias orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. Mas vamos ver os outros itens. C, são formados a partir da decomposição da matéria orgânica em altas temperaturas e pressão, sendo considerados recursos renováveis. Está aqui o erro, né? Renováveis. Constituídos basicamente de aldeído de cetonas. O outro erro está aqui. D, são tipos de combustíveis fósseis e, por isso, recursos renováveis constituídos basicamente, parece que é o mesmo item, né? O D e o C aí, parecido. E o item E diz que são formados a partir da decomposição lenta da matéria orgânica em altas temperaturas e pressão, sendo considerados recursos renováveis, mais uma vez, né? O item está errado por causa disso. Constituído basicamente por metanol e etano. Nada a ver, nada a ver. Metanol é um álcool, o etano é um hidrocarboneto, tudo bem, mas o metanol é um álcool. Então o item correto é o item B de bola, com toda certeza. Vamos para mais uma. São as duas últimas, tá? Diz assim: os materiais encontrados na natureza são constituídos geralmente por mais de uma substância química. Por isso, devem ter seus componentes isolados, e em alguns casos, purificados. O petróleo, por exemplo, é uma fonte de matéria-prima para a indústria petroquímica e de combustíveis que são utilizados no dia a dia. O processo de separação dos componentes do petróleo está representado de maneira simplificada na ilustração. Com base nessas informações, associadas ao conhecimento sobre as propriedades dos materiais e os métodos de separação dos componentes de uma mistura, é correto afirmar, item A, o petróleo bruto é um material fóssil obtido pela decomposição aeróbica de materiais orgânicos. O item A está falso por causa desse aeróbica, né? Esse processo
é feito na ausência de oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico, e não aeróbico, tá? Que é quando tem oxigênio. B. Os materiais que compõem o resíduo sólido devem ser coletados e descartados de maneira adequada. Né? Nós temos aqui o resíduo sólido, nós temos parafina, cera, asfalto e piche. Não, a gente não vai descartar, né? A gente vai querer utilizar. A gente vai querer utilizar esse material também, né? Tudo se aproveita do petróleo. C. O processo de destilação fracionada do petróleo é possível devido à diferença de densidade entre os seus componentes. Falso. É a diferença de temperatura de ebulição. Beleza? D. As cadeias carbônicas dos componentes da gasolina são maiores do que as cadeias carbônicas dos componentes do óleo diesel. Se você olhar aqui na figura, o óleo diesel está abaixo da gasolina, né? Então, o óleo diesel tem um tamanho, né? As moléculas têm cadeias maiores, têm quantidade de carbonos maiores. Tá falso. Lembra que eu falei, quanto mais embaixo, maiores são as moléculas, tá certo? E o item é: a separação dos componentes do petróleo por destilação leva à obtenção de uma variedade de compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio. E esse vai ser nosso item correto, né? A separação vai obter os chamados hidrocarbonetos, tá bom? Então, o item correto vai ser esse item E. E para a última questão, questãozinha do Enem de 2023, diz assim: a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas, contendo de 8 a 12 carbonos, átomos de carbonos, né? E, além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, olha só, ele está dando as características. As moléculas têm de 8 a 12 carbonos e que tem que ter altos teores de cadeias ramificadas de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Entre esses compostos, aquele que conferirá maior desempenho como combustível é o... Então, você repara aqui, ó, que é de 8 a 12 carbonos, certo? Já não pode ser aqui o composto 2, porque ele é formado por 7 carbonos, né? Heptano, tá? Aqui o decano está valendo. Aqui eu tenho 5 carbonos mais 3, né? Que é trimetil, são 8 carbonos, está valendo. Aqui são 7, ó. 1 metil mais 6 carbonos, tá? Aqui vai ter 7 carbonos, não está dentro. E aqui eu tenho 6 carbonos, não, 8 carbonos, ó. 2 aqui no etil, 1 no metil e mais 5 tá valendo, né? Mas ele quer o maior número de ramificações possíveis. E nós temos o maior número de ramificações possíveis no composto 3. Ele tem 3 ramificações, tá? Nos outros dois aqui de baixo, o 4 e o 5, ele só tem 2 ramificações, tá certo? Então, o item correto para essa questão vai ser o item C, porque ele tem 8 carbonos e tem o maior número de ramificações possíveis. É o nosso 2,2,4-trimetilpentano, também chamado de isoctano, o principal componente da gasolina. Bom, então chegamos ao fim da nossa segunda aula sobre combustíveis fósseis, um assunto importante. Você está vendo que esse assunto é importante para o Enem, cai com muita frequência. Espero ter lhe ajudado e também te espero para a próxima aula, que vai ser sobre biocombustíveis, tá bom? Na nossa aula 3 do módulo 4. Forte abraço, te espero lá.